Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a cirurgia a laser para correção de presbiopia, que é a vista cansada que aparece para todo mundo a partir de 40 anos. Então eu vou abordar esse tema de uma forma bem detalhada, que você não vai encontrar em outro lugar na internet, sobre as diferenças entre as técnicas, para quem que essa cirurgia é indicada e para quem que ela não é indicada. Você vai saber tudo em detalhes daqui a pouco. Meu nome é Maurício Catuta, sou médico oftalmologista, fica comigo. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero deixar o meu WhatsApp aqui na barra inferior da tela para as pessoas que tiverem alguma dúvida a respeito do que for falado aqui nesse vídeo hoje ou qualquer outro tema também relacionado à cirurgia refrativa. Então, pode mandar as mensagens para mim, eu vou procurar responder a todos que entrarem em contato comigo. Bom, em primeiro lugar, o que eu queria dizer sobre a cirurgia para presbiopia é que é um assunto difícil de entender para o paciente que não está acostumado com esse tipo de problema no dia a dia e difícil para a gente que é médico também explicar todos os possíveis casos de presbiopia em 10 minutos aqui num vídeo. Então esse vídeo é para te dar uma orientação geral, para você chegar na consulta com uma informação mais detalhada sobre o seu problema e poder discutir isso com o seu médico cirurgião. Então, de maneira alguma, a gente está tentando aqui substituir uma consulta, mas seriam orientações gerais importantes que você não vai encontrar em outro lugar na internet. Existem basicamente duas técnicas de cirurgia para corrigir o problema da vista cansada. A gente pode dividir em duas formas de resolver o problema. Uma seria com laser e a outra seria com lente intraocular. Dessas duas técnicas, a que eu mais gosto e a que eu prefiro é a cirurgia de correção com laser. E por quê? Porque primeiro é muito mais barato do que uma lente intraocular e segundo porque é uma cirurgia mais segura do que implantar uma lente intraocular, onde você vai ter que abrir o olho, mexer dentro do olho, colocar uma lente lá dentro e aí aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de descolamento de retina, etc. Mas, para alguns casos, sim, a lente intraocular é interessante, principalmente para quem tem um grau muito alto, porque com o laser a gente tem uma limitação, a gente não consegue tirar graus muito altos, 9, 10 graus de miopia, de hipermetropia, né? Então, o laser ele tem uma limitação em relação à quantidade de graus que a gente consegue tirar. Enquanto que a lente intraocular não, a gente consegue tirar o grau que for, então isso é uma vantagem em alguns casos. Mas sempre que for possível fazer um laser, eu pessoalmente prefiro fazer o laser por ser uma cirurgia mais barata e mais segura do que a lente intraocular. Então esse tema das lentes intraoculares eu vou abordar em outro vídeo, porque senão ficaria um vídeo muito comprido. E o que você precisa saber se você optar pela cirurgia laser é que basicamente tem duas formas de você operar com o laser. A primeira forma seria deixar os dois olhos enxergando bem de longe e a outra forma seria deixar um olho mais focado para longe e o outro olho mais focado para perto. Então eu vou abordar isso aí a seguir, você vai entender a diferença entre essas duas técnicas, o que vai ser melhor para você, você vai entender a seguir. Só lembrando que quando a pessoa opta por deixar um olho mais focado para longe, chegando melhor de longe, e o outro olho chegando melhor de perto, a gente chama isso de monovisão, é um termo técnico que nós vamos falar mais para frente. Então, como esse assunto da presbiopia é um assunto complicado e difícil para quem não está acostumado com isso no dia a dia, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar dos pacientes que têm hipermetropia e presbiopia, na segunda parte eu vou falar dos pacientes que têm miopia e presbiopia, e na última parte eu vou falar dos pacientes que têm astigmatismo e presbiopia, para ficar um pouquinho mais didático e mais fácil de entender. Antes de eu começar a falar de cada um dos 3 tipos de pacientes, os hipermétropes, míopes e astigmatas, eu queria falar sobre o que é monovisão. Então, basicamente, a gente tem 2 formas de operar um paciente com presbiopia, qualquer que seja o tipo de grau que ele tenha, miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas a gente tem 2 formas de operar um paciente com presbiopia. A primeira forma é deixar os 2 olhos enxergando bem de longe. Para algumas pessoas isso é muito bom, mas para quem optar por fazer isso tem que entender que vai usar óculos para perto. Então se a gente deixar os 2 olhos enxergando bem de longe, automaticamente a pessoa vai precisar de óculos para perto. Tá? Essa é uma das situações. Que serve bem para alguns pacientes, dependendo do tipo de atividade que a pessoa faz, e para outras pessoas não serve tanto, porque vai continuar usando óculos para perto.
A gente consegue muitas vezes diminuir o grau de perto, mas ainda assim vai ter que usar óculos para perto nessa situação. A outra situação seria o que a gente chama de monovisão. Monovisão é deixar a pessoa enxergando bem de longe com um olho e de perto com o outro olho. Dessa forma, tem vantagens e desvantagens. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é essa monovisão. Então, a monovisão, ela, por um lado, é muito boa porque ela praticamente elimina o uso dos óculos. A pessoa consegue se virar bem no dia a dia sem óculos, tanto para longe quanto para perto, porque ela vai ter um olho enxergando bem de longe e o outro olho enxergando bem de perto. Então ela consegue ir no supermercado ver o preço do supermercado, ela consegue ir num restaurante enxergar o cardápio, ela consegue dirigir também, porque tem um olho enxergando bem de longe. Então, para a maioria das tarefas, a pessoa consegue viver bem sem os óculos. Para computador, para celular também, ela vai ter pelo menos um olho enxergando bem de perto. Agora, é claro que isso não é o ideal. A monovisão, a gente pode dizer que é um quebra-galho. É o que a gente ainda tem de melhor para os pacientes que têm presbiopia e não querem mais usar óculos nem de longe nem de perto, né? Isso que a gente tem de melhor ainda está longe de ser o ideal. Por quê? Porque a pessoa vai ficar com um olho só enxergando bem de longe e não os dois olhos. E vai ficar com um olho só enxergando bem de perto e não com os dois olhos enxergando bem de perto. Então, é diferente ter um olho bom para longe do que ter dois olhos bons para longe. É diferente ter um olho bom para perto do que ter os dois olhos bons para perto. Então, ainda é a melhor forma da gente operar os pacientes com presbiopia que queiram usar muito poucos óculos ou se livrar dos óculos, mas não é o ideal, porque em algumas situações a pessoa ainda vai precisar de óculos. Por exemplo, quais são as situações que a pessoa ainda vai precisar de óculos se ela optar por monovisão? Por exemplo, dirigir à noite na chuva. A pessoa com um olho só enxergando bem de longe, ela não consegue dirigir tão bem à noite na chuva. Ela vai querer os dois olhos enxergando bem de longe. Então a gente acaba fazendo um óculos para a pessoa deixar lá no carro e usar quando for dirigir à noite na chuva, para o outro olho também ajudar. Outra situação que a pessoa vai usar óculos de perto, óculos ainda depois, se optar pela monovisão. Por exemplo, a pessoa vai ler um livro 3, 4 horas seguidas, ela não vai querer ter um olho só bom enxergando de perto, ela vai querer ter os dois olhos enxergando bem de perto, para cansar menos tudo. E aí a gente acaba passando também um óculos para o outro olho também ajudar. Mas no dia a dia, nas tarefas cotidianas do dia a dia, a pessoa consegue ficar bem sem óculos. Eu diria que a pessoa consegue ficar 80% a 90% do tempo sem óculos. Consegue acostumar bem, sim, né? Os primeiros dias pode ter até algum estranhamento, mas todos os pacientes que eu operei dessa forma ficaram muito bem. Não tem essa questão de acostumar desta forma, a pessoa acostuma bem assim. Mas tem que entender essa questão. O olho que ficar enxergando bem de longe, automaticamente ele vai embaçar para perto. E o olho que ficar enxergando bem de perto, ele automaticamente vai embaçar para longe. Esse é que tem que entender bem. E o outro ponto é que pode ter um pouquinho de perda de noção de distância das coisas, né? Então, para manobrar o carro, por exemplo, na garagem, a pessoa acaba tendo um pouco mais de dificuldade, principalmente nas primeiras semanas. Ela perde um pouco essa noção de distância da parede e tal, mas isso não é uma queixa comum, isso as pessoas acabam lidando bem com isso com o passar do tempo. Talvez seja uma queixa mais temporária, mas isso é importante para quem faz esporte, talvez, porque precisa ter uma boa noção de distância, um golpe de vista rápido, então é uma preocupação para quem faz esporte. Mas, para uma dona de casa, que não tem uma exigência visual tão grande, ou mesmo a pessoa que queira se livrar dos óculos, ou não suporta usar os óculos, nem de longe nem de perto, é uma boa alternativa. Mas essa questão de monovisão, tem que entender muito bem, conversar bem com o seu médico para saber o que esperar depois da cirurgia. Então, é uma informação difícil de vocês terem na internet, que eu estou explicando mais detalhadamente agora, porque é uma queixa comum dos meus pacientes lá no consultório. Eles não têm acesso a esse tipo de informação, eles não sabem o que os aguardam depois da cirurgia, quando eles fazem esse tipo de cirurgia.
Então, só para resumir aqui esse ponto, antes da gente começar a entrar nos casos propriamente ditos, tem duas formas de operar o paciente com presbiopia. Uma, deixar os 2 olhos enxergando bem de longe, aí automaticamente a pessoa vai usar o óculos para perto. E a outra forma é o que a gente chama de monovisão, que seria deixar um olho enxergando melhor de longe, o outro olho enxergando melhor de perto, e dessa forma dá para viver bem sem óculos, 80, 90% do tempo sem óculos, e em algumas situações a pessoa ainda vai precisar de óculos. Então a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um paciente lá no consultório que está interessado nesse tipo de cirurgia é abaixar a expectativa do paciente. O paciente veio com uma expectativa muito alta em relação à cirurgia de presbiopia, achando que ele nunca mais vai usar óculos. E não é assim. Como eu expliquei anteriormente, em algumas situações ele ainda vai precisar de óculos. Então é muito importante o paciente que vai submeter uma cirurgia dessa saber que não é a cirurgia ideal, mas que a gente consegue melhorar bastante a situação da pessoa. Ela vai usar muito menos os óculos, ela vai ter uma autonomia dos óculos muito maior, porque antes ela precisava dos óculos para tudo. Óculos de perto para ir no supermercado, óculos de perto para ir no restaurante, e não consegue enxergar nem o ponteiro do relógio. Então, depois da cirurgia, não. Depois da cirurgia a pessoa consegue fazer essas tarefas todas sem óculos, enxergando o relógio, o preço no supermercado, um cardápio no restaurante e tudo, mas ainda não da forma ideal como a gente gostaria de que a pessoa enxergasse. Então, essa questão é fundamental, baixar a expectativa em relação à cirurgia e saber que essa cirurgia ela não vai eliminar totalmente o uso dos óculos. É para diminuir bastante a dependência dos óculos. E também isso vai depender muito do que a pessoa faz, não só da expectativa do paciente em relação à cirurgia, mas também do que a pessoa faz no dia a dia. Então, para algumas profissões, para algumas atividades, é melhor deixar os 2 olhos enxergando melhor de longe. E a pessoa continuar usando o seu óculos para perto. Por exemplo, guarda de trânsito. A pessoa passa o dia inteiro na rua anotando placa de trânsito, etc. Ela tem que enxergar bem de longe, na maior parte do dia. Para essa pessoa, seria interessante operar para deixar os 2 olhos enxergando bem de longe, mesmo que ela ainda tenha que usar óculos para perto. E a gente consegue então reduzir o grau de perto, não eliminar totalmente o óculos de perto, mas para aquela pessoa essa situação é melhor. Outra situação, motorista de táxi ou motorista profissional vai passar o dia inteiro na rua precisando enxergar bem de longe, enxergar as placas de trânsito, tudo. Então, para essa pessoa também, a monovisão não é legal. É legal deixar os 2 olhos enxergando bem de longe. E a pessoa usa o seu óculos de perto para ir no restaurante, para ir no supermercado. Agora, se é uma dona de casa, se é uma pessoa que não usa tanto a visão de longe, aí eu acho que vale a pena fazer a cirurgia da monovisão e deixar um olho enxergando melhor de longe e o outro enxergando melhor de perto, porque vai realmente reduzir muito o uso dos óculos. Então agora vamos falar sobre os 3 tipos de pacientes que têm presbiopia. O primeiro grupo eu vou falar dos pacientes que têm hipermetropia e presbiopia. O segundo grupo eu vou falar dos pacientes que têm miopia e presbiopia. E por último eu vou falar dos pacientes que têm astigmatismo e presbiopia. Vamos dividir em 3 para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, o primeiro grupo da hipermetropia, paciente que tem hipermetropia e presbiopia, tem as duas coisas, o ideal é que a pessoa tenha menos do que 5 graus de hipermetropia. Por que isso? Porque a gente tem um limite de segurança da cirurgia, a gente não consegue tirar mais que 5 graus. Então, os pacientes, os melhores candidatos para esse tipo de cirurgia, os hipermétropes eu estou falando, são os que têm menos que 5 graus. Dá para operar os pacientes que têm mais que 5 graus? Dá. Mas nesse caso seria uma cirurgia para reduzir a espessura do óculos, diminuir também a dependência dos óculos. A gente consegue diminuir o grau de longe e o grau de perto para esses pacientes também, até o limite de 5 graus. Tá? Agora, para quem tem menos do que 5 graus, então a pessoa ela pode escolher entre aquelas 2 alternativas que eu tinha falado anteriormente. Entre deixar os 2 olhos bons para longe ou deixar um olho bom para longe e outro olho bom para perto, que seria a monovisão. E aí a gente precisa, então, conversar bem com o paciente, saber o que ele espera da cirurgia, o que ele faz, para decidir o que fazer nesses casos. Para pacientes que têm miopia e presbiopia, que seria já o segundo grupo de pacientes,
a coisa é um pouco diferente. Se o paciente tiver um grau muito alto, o paciente ideal para operar, o paciente que tem miopia, é o paciente que tem menos que 8 graus, também por causa desse limite de segurança da cirurgia. A gente consegue tirar até mais ou menos uns 8 graus aí de miopia. Então, se o paciente tem mais que 8 graus, de novo, seria uma cirurgia para reduzir o grau e não para tirar todo o grau. O que já é muito interessante. Se a pessoa tem 10, 11 graus, a gente conseguir tirar 8 já é bem legal. A espessura do óculos diminui bastante, a visão de longe também diminui. Enfim, desculpa, a visão de longe melhora, né? Mas não é o ideal. A gente consegue diminuir o grau nesses casos. E para quem tem menos que 8 graus de miopia, também dá para optar entre as duas alternativas que eu tinha te falado anteriormente, entre deixar os dois olhos bons para longe, e aí a pessoa vai usar os óculos para perto, ou fazer monovisão, que é deixar um olho bom para longe e outro para perto, e com as vantagens e desvantagens da monovisão que eu comentei anteriormente. Para os pacientes que têm astigmatismo, é um pouquinho diferente. É um pouco mais difícil, seria assim, teria que realmente, precisaria de uma consulta realmente, mas em geral, os pacientes que têm astigmatismo, eles vão seguir a regra da miopia ou da hipermetropia, porque é muito comum o astigmatismo vir junto com miopia ou junto com hipermetropia. Então, se vier junto com a miopia, vai seguir a regra da miopia que eu falei anteriormente, né? E se vier junto, se o paciente tem astigmatismo e hipermetropia, então vai seguir a regra da hipermetropia mais ou menos assim. Então, assim, esses casos de astigmatismo são um pouco mais complicados, teria que ser visto caso a caso. De novo, isso aqui é só uma orientação geral, esse vídeo. Esse tema da presbiopia tem que ser analisado caso a caso, com o seu médico, explicando bem o que você faz no dia a dia. É muito importante você explicar para o seu médico o que você faz no dia a dia, com o que você trabalha, o que você gosta de fazer. Se você precisa mais da sua visão de longe, ou se você precisa mais da sua visão de perto, ou você realmente não suporta usar o óculos de forma alguma. Então, enfim, precisa ser muito bem conversado com o médico, e aí a decisão é caso a caso. O que fazer vai ser decidido entre o paciente e o médico na consulta. Eu queria lembrar uma coisa muito importante para os pacientes que têm miopia e presbiopia. É muito importante saber que qualquer das duas formas que você queira operar, ou fazendo monovisão, ou deixando os dois olhos bons para longe, é importante você entender que a supervisão que você tem hoje de perto, quando você tira os seus óculos, vai acabar isso aí, né? Então, eu vejo isso no consultório quase que diariamente. O paciente que tem miopia e presbiopia, ele tira os óculos, ele enxerga muito bem de perto, né? Enxerga com muito detalhe. Essa situação vai acabar depois da cirurgia. Qualquer das duas alternativas que ele optar, aquela supervisão que ele tem sem os óculos vai acabar, né? Então, se você é míope e tem presbiopia, toma cuidado com isso, porque isso pode ser uma surpresa desagradável depois da cirurgia, né? Tem muita gente que gosta disso, que gosta de ficar enxergando super bem de perto, né? Ela tira os óculos e enxerga até mosquitinho ali, os poros da pele. Então, essa situação vai acabar depois da cirurgia, qualquer das duas alternativas que você escolha. Isso tem que ser conversado também com o seu médico. É uma queixa comum dos pacientes que têm miopia. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns casos especiais e que são comuns e frequentes no dia a dia. O primeiro deles é o paciente que não tem nem miopia nem hipermetropia e só tem presbiopia. Nesses casos, a pessoa já enxerga bem de longe, ela só tem dificuldade para perto só. E aí ela só tem uma alternativa, que é operar e fazer a monovisão. Deixar um olho enxergando bem de longe e o outro olho enxergando bem de perto. Só que nesse caso, o que acontece? A pessoa já enxerga bem de longe dos dois olhos. A ideia seria não operar um dos olhos, deixar aquele olho enxergando bem de longe, a pessoa já enxerga bem de longe, né? E operar só um olho. E aquele olho que a gente operar, a gente deixar ele focado para perto, enxergando melhor para perto. Só que aí, automaticamente, ele vai embaçar para longe, como eu havia dito anteriormente. Então, nesses casos, é uma troca. A pessoa acaba tendo que trocar um pouco da sua visão de longe, a visão de longe de um dos olhos, para ganhar a visão de perto que ela não tem. Então, para algumas pessoas isso é muito bom e para outras pessoas não é tão bom.
Por isso que precisa pensar direitinho nesses casos, se quer realmente operar. A vantagem de operar nesses casos é que realmente vai usar muito poucos óculos. A desvantagem é que vai ter que sacrificar um pouco da visão de longe para ganhar a visão de perto. Uma outra situação é o paciente que tem miopia e usa muito computador, celular, ou seja, usa muito a visão de perto. Precisa também pensar bem se vale a pena operar de qualquer uma das duas alternativas que eu falei. Se deixar os dois olhos bons para longe, automaticamente vai embaçar para perto. Se a pessoa passa o dia inteiro olhando para perto, não é uma boa opção. E fazer monovisão talvez também não seja bom, porque deixar um olho enxergando bem de longe e o outro de perto, esse olho que vai enxergar bem de longe, automaticamente ele vai embaçar para perto. Então, se a pessoa olha muitas horas para perto, ela não vai querer ter um olho só bom para perto, não. Ela vai querer ter os dois olhos bons para perto. E a gente sabe que o paciente que tem miopia enxerga bem de perto. É só tirar os óculos. Então, para o paciente que tem miopia e passa muitas horas em computador e celular, talvez não seja ideal também a monovisão. E aí vai ter que realmente conversar bastante com o médico. O médico vai ter que entender o que você espera da cirurgia, porque nesses casos a monovisão, claro, vai melhorar a visão de longe, você vai ter um olho pelo menos enxergando bem de longe, para você poder dirigir, para você poder sair na rua, mas vai sacrificar a visão de perto. Então, para poder ganhar visão de longe, vai perder um pouco da visão de perto, e se você passa muitas horas no computador, talvez não valha a pena. E para os pacientes que têm hipermetropia, em geral, a cirurgia ela vale a pena, porque o paciente que tem hipermetropia ele não enxerga bem nem de longe nem de perto. Embaça para longe, embaça para perto. O paciente que tem hipermetropia e presbiopia. Então, nesses casos, as duas alternativas vão ser boas para o paciente. Se ele deixar os dois olhos enxergando bem de longe, pelo menos ele já melhorou a visão de longe e já conseguiu também reduzir o grau de perto nessa situação. A gente consegue reduzir o de perto. Ele vai precisar usar óculos ainda para perto, mas um óculos mais fininho, com menos grau. E se ele optar por monovisão, vai ganhar talvez mais ainda, porque ele vai ter um olho enxergando melhor de longe, que ele também não tinha, e vai ganhar também um olho enxergando bem de perto, que ele também não tinha. Então, ele ganha nas duas situações. Então, nesse ponto, o paciente hipermétrope, ele geralmente fica satisfeito com a cirurgia. Enquanto que o paciente míope, como eu falei anteriormente, tem que pensar bem que tipo de atividade que ele faz, o que ele quer, porque o paciente míope enxerga bem de perto. Então, esse realmente precisa pensar bem se vale a pena operar a presbiopia. Então, como eu falei no começo do vídeo, é um tema bastante complexo, complicado, tem que ser visto caso a caso, tem que entender bem o que o paciente espera da cirurgia, que tipo de atividade que ele faz no dia a dia, que tipo de grau que ele tem, e aí decidir qual que é a melhor opção de cirurgia. A presbiopia é um assunto que tem que necessariamente ser resolvido caso a caso. Isso que eu fiz hoje foi só dar uma orientação geral, porque eu sei que a gente não encontra esse tipo de informação na internet. Eu acho que vai ajudar bastante vocês que estão pensando em operar a presbiopia. E por último, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no rodapé da página, para quem não entendeu alguma coisa do que eu falei, ou para quem tem alguma dúvida sobre presbiopia ou sobre cirurgia refrativa em geral, pode mandar mensagem para mim, eu vou procurar responder a todo mundo que entrar em contato comigo. E eu vou pedir também para que vocês assistam os outros vídeos do canal e se inscrevam no canal, que é muito importante para o canal crescer. E qualquer sugestão também de vídeo, de assunto que vocês queiram que eu aborde nos próximos vídeos, eu vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui na descrição do vídeo, com sugestões realmente de temas para eu abordar nos próximos vídeos, tá bom? Espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigado, um abraço.